Olá, como vai? Tudo bem? Conversa na madrugada de hoje, logo após o Jornal do SBT, um papo com o advogado João Bosco Albuquerque. Então nós vamos falar sobre vários assuntos envolvendo o novo Código Civil. Logo após o Jornal do SBT. Até lá! Qual a melhor posição para ficar? Olhe para... A que você quiser. Você olha para mim, olha para essa câmera. Olá, tudo bem? Como vai? Espero que esteja tudo bem com você. Muito grato a você que nos proporciona essa audiência imensa. Em todo o estado de Pernambuco, a TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, Conversa na Madrugada no ar. E no programa de hoje nós vamos bater um papo com o advogado João Bosco Albuquerque. E aí vamos falar, de certa forma, sobre o novo Código Civil, mas também destacar uma série de informações no meio jurídico. Doutor Bosco, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Como é você? Tudo bem? Muito grato boa noite a todos. Estar conosco aqui no Conversa na Madrugada. Para mim é honra. Doutor Bosco, quando a gente fala nessa questão de Código Civil, se fala muito novo Código Civil. De fato, existe um novo Código Civil ou foram feitas emendas naquele antigo Código Civil? E antigo mesmo, né? Antigo, veja. Existem essas duas versões e as duas são verdadeiras, Aldo. O novo Código Civil é uma representação do velho melhorado. Pegou-se algumas jurisprudências e ali essas atualizações que o judiciário fez foram incluídas no novo Código Civil. Aí surgiu esse novo Código Civil, um bom Código Civil. Quer dizer que a gente pode, então, denominar como um código evoluído. Evoluído para o 16, né? O outro era de Certo. 1916, era um código já ultrapassado, Antigo, né? antigo. Esse novo já entrou ultrapassado. Mesmo? Já entrou ultrapassado. Muitas questões importantes, como o direito à informática, ele não comenta, ele não fala. Ah, é? Então, o que é que você tem hoje? Você tem um código novo, mas que ele já é ultrapassado. Mas que serve para o Brasil, que no Brasil, o nosso país é um país, da fonte do direito é a lei. É diferentemente do direito americano, do direito inglês, que são os costumes. Então, o nosso poder legislativo ele é meio lento, ele é moroso. Ele trava muita coisa. Ele trava muita coisa. Então, esse processo legislativo, no nosso caso, ele demorou anos para sair esse novo Código Civil. Quando saiu, já saiu atrasado. Puxa vida. Agora, doutor Bosco, o senhor defende uma total mudança no Código Civil? O senhor defende uma nova evolução no Código Civil? Ou do jeito que está, as coisas conseguem caminhar bem no país? Veja bem, o que acontece no Brasil é que existem muitas leis. Eu acho que se tirasse muita coisa do poder legislativo e deixasse para o próprio judiciário, não digo legislar plenamente, mas que faça que o juiz tenha essa maior liberdade para julgar. Uma certa autonomia, Autonomia para julgar, que queira ou não queira, quando um juiz monocrático ele dá uma decisão, essa decisão ela pode ser revista em grau superior. Muitas vezes a lei ela chega e empurra, goela adentro, aquela nova situação que não é cumprida, passa a ser letra morta. Muita gente diz, não, o país tem muitas leis e ninguém cumpre. De fato existe isso, doutor Bosco? Existe. Não se cumpre lei no Brasil? Não se cumpre, veja bem, é uma questão de costume, né? Existe no Brasil, na minha uma opinião pessoal, Claro. Um poder legislativo que brinca de fazer lei, um poder executivo que também brinca de fazer lei com as medidas provisórias. Se governa com o MP, né? E um judiciário também, às vezes, legislando, quer dizer, não existe uma única norma, um único raciocínio. As normas são feitas, muitas vezes, de momentos, de situações. Está passando hoje uma determinada situação e vamos impor uma norma para aquela sociedade. Eu acho que o processo legislativo ele tem que ser muito mais cuidadoso para que a gente faça normas, faça lei, mas faça essa lei no intuito de realmente servir a sociedade. E muitas vezes, algumas leis não servem. O Código de Trânsito, cumpre-se? Não. Né? Quantas normas existem? Então, acho que como fazer isso, eu não sei, Aldo, mas é bom se pensar, né? Porque o Brasil está caindo em um caminho torto. Doutor Bosco, a impunidade, ela é a marca maior do nosso país? O fato de muitos criminosos cometerem crimes e ficarem impunes,
Isso é o que dificulta um pouco, que trava um pouco o processo de evolução do Brasil? Veja bem, o crime no Brasil ele não é só cometido por criminosos, né? Claro. Existem os outros criminosos disfarçados, né? Os de colarinho branco que a gente chama, os travestidos, veja bem. O que ocorre é que no Brasil o desrespeito passou a ser geral, tanto do poder mais alto ao poder mais baixo. Você veja que um senador chega na tribuna, chama um de ladrão, como foi o caso de Antônio Carlos Magalhães, chamou o Jader Barbalho, ele chamou o outro de ladrão também, e isso não dá em nada, Aldo. Então, como é que uma população lá embaixo vai cumprir a lei? Existe um outro... Se a pessoa que representa faz isso, né? Então, essa impunidade ela está impregnada no Brasil. Hoje o país, nosso, me desculpe, mas está um país difícil de se viver, a violência impera, né? Como você pode sair de casa, você não, um prazer mínimo que andar em uma calçada você não consegue. Você vai numa delegacia, se chega numa delegacia, você vai ter o respeito? Os policiais vão estar lá satisfeitos, felizes da vida? Não. Você chega em um outro órgão, ou qualquer, no judiciário, os funcionários estão satisfeitos? Não. Os juízes trabalham? Alguns sim, outros não. O fórum abre aqui em Pernambuco, né? O fórum abre, por exemplo, de 11h30. O juiz está lá 11h30? Não. Alguns chegam de 3 horas da tarde. Puxa, tudo Quer dizer, então existe uma bagunça geral, né? Por conta de quê? Por conta de uma preocupação mais pessoal, cada um se preocupando consigo mesmo e deixando a intenção pública, o bem público para depois. O coletivo para depois. Então essa impunidade, né, que também atinge a todos e gera essa bagunça, essa falta de credibilidade, essa falta de respeito que acontece hoje no Brasil. Credibilidade, uma palavra do senhor agora que é muito forte. As pessoas estão credibilizando hoje os poderes ou não? O judiciário, executivo e legislativo. Muita gente acreditava muito no judiciário. O povo tem um descrédito terrível com o legislativo, um crédito terrível com o executivo. E o judiciário também tem pecado muito. Isso. Não é? Isso é um passo para uma desestrutura num país, doutor Bosco, ou a gente não precisa avançar a esse ponto? Precisa. Eu acho que surgiu o Conselho, com relação ao Poder Judiciário, surgiu o Conselho Nacional de Justiça. Eu espero que o Conselho trabalhe, faça o trabalho verdadeiro de fiscalizar e de punir. Que é o CNJ, né? Que é o CNJ. O descrédito é geral. O Poder Legislativo gerou um problema, o Poder Executivo tem os seus problemas, mas o Judiciário, quando nós perdemos o Judiciário, acabou o Brasil. E já existem casos em rede nacional de juízes, até de grau superior, que foram vendidos, né, que se compraram, né, juízes que estão hoje afastados. Aqui em Pernambuco, recentemente, foi um também afastado por conta de quê? Por conta de safadeza, né, de má administração. E de falta de compromisso Sim, com a profissão. Com a profissão. Né? Principalmente para com a população, né? Com a população. Esses são casos emblemáticos que a gente observa. Agora, doutor Bosco, ainda voltando, essa questão do novo Código Civil. É possível dizer o que entrou de positivo e o que ficou negativo no Código? Ou é muito ampla essa visão? É muito ampla, porque o nosso Código ele é um código muito amplo. Então, em todas as áreas, né, o novo Código Civil ele absorveu e trouxe inovações, tanto na parte de contratos, na parte de direito empresarial, do Código Comercial, do antigo Código Comercial, que hoje foi incorporado ao novo Código Civil, nessa parte de direito de consumo, que é um microsistema, que o direito do consumidor, impressionante, que foi um código feito, mas é um código que é um microsistema, que ele representa tudo, né? Ele também foi absorvido pelo novo Código Civil. Inchou mais. Mas inchou num bom sentido. Ele trouxe ao Código Civil o que o Código Civil precisava para poder ali transformar. Né? Trouxe inovações. O Código de Defesa do Consumidor é um código muito moderno. E o novo Código Civil absorveu também essas informações. E também, que eu acho importante, foi muito mais poder que foi dado ao juiz. Que antes não era. Que antes não era. Doutor Bosco, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o advogado João Bosco Albuquerque, aqui no Conversa na Madrugada. O nosso endereço eletrônico é o conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Então, através desse endereço eletrônico, você pode fazer a sua crítica ao programa, mandar a sua sugestão de entrevista e todos os dias a nossa produção entra em contato
com as pessoas que mandam os e-mails. Então, manda o seu e-mail para a gente, conversanamadrugada@tvjornal.com.br. O advogado João Bosco Albuquerque, conosco aqui no Conversa de hoje. Doutor Bosco, a gente falava no bloco anterior que o juiz agora, pelo novo Código Civil, ele passa a ter mais autonomia para trabalhar. Isso. Ele ganha mais força, é isso mesmo? Isso. Ele tem mais direitos, então? Não, ele passou a poder decidir em cima de, não só utilizando a lei, mas também em cima de princípios. Certo. Então o juiz ele vai buscar na Constituição, muitas vezes, o que a lei tem, mas a lei não é muito clara, ou quando a lei é omissa, mas ele usa hoje o princípio com muito mais força. Certo. E isso ajuda muito na hora de julgar, porque tem questões que você não encontra ela com facilidade na lei e que você vai encontrar nos princípios constitucionais, que a Constituição do Brasil é uma Constituição muito moderna, ela deu muita força com relação aos princípios constitucionais. Certo. E isso é bom para uma sociedade, penso eu. Isso é bom para uma sociedade porque, veja bem, o direito se aproxima da pessoa. Veja, o direito ele é feito para a pessoa. E o que acontecia antes era que o direito era muito distante da realidade social, da realidade da vida. Quando o juiz busca nos princípios, o juiz tem que ser inovador. O juiz não pode ser meramente formal, meramente legalista, onde ele acha que eu estou cumprindo a lei, aqui eu vou fazer o que a lei manda. Entendeu? Ele tem que trazer dentro de si algo de novo, ele tem que inovar de vez em quando, ele tem que fazer a justiça, né, exercendo muito mais próximo da sociedade os seus humanos, o seu poder. Entendo. Doutor Bosco, o senhor como um advogado renomado aí já há muitos anos atuando, qual é a visão que o senhor tem dessas inúmeras faculdades de direito que a gente tem agora? São muitos advogados. Outro dia eu conversava com o doutor Jaime Asfora, aqui mesmo, no programa, e ele falava do cuidado que a OAB tem, não em fiscalizar, que ela não tem o poder de fiscalizar, mas de orientar talvez nessa questão de faculdade. É muito advogado, é muita gente fazendo direito, e é um direito, né, que todos têm, mas as instituições, elas estão hoje menos compromissadas com o direito, ou talvez mais compromissadas. Qual é a análise que um profissional de direito faz com relação a isso? Veja bem, a gente tem que evoluir, tentar evoluir para não também criarmos castas, né, de advogados e entraves. Eu entendo que cabe ao MEC fiscalizar essas faculdades hoje, que tem faculdades caça-níqueis. O que me preocupa, na realidade, são essas faculdades que têm somente aquela visão de ganhar dinheiro mercantilista, mas ganhar dinheiro fácil, travestido em educação. Já existem faculdades que a preocupação assim é com o ensino, a preocupação é transformar aquele aluno em um futuro, em um grande profissional. Alguns advogados se preocupam com a concorrência, que diz, olha, hoje as faculdades jogam no mercado X advogados ou X médicos. Eu entendo que ser advogado, exercer a profissão de advogado é uma profissão difícil. Tem um dom também, eu acho que tem muito isso do dom. Não é? Mas o curso de Direito é um curso muito amplo e que existe mercado para todos. Agora, me preocupa sim é que os órgãos competentes, no caso o Ministério da Educação, como também a OAB e as entidades que cuidam das faculdades, fiscalizem, porque recentemente um menino de 8 anos, 9 anos, passou no curso de Direito. Ou uma matéria na televisão também recentemente, um analfabeto passou também no vestibular. Então, onde está a seriedade dessa faculdade, né? Onde está? Um analfabeto fazer uma redação e passar? Como é que alguém passa? Isso, né? Então, demonstra que os órgãos competentes não estão fiscalizando. Aí a OAB, na hora da prova, aí tem uma demonstração clara de que boa parte, 80% no seu número em percentual, que tenta fazer a prova fica na OAB. Por falta de quê? Falta de conhecimento mesmo jurídico. Alguns... Que bom que ainda tem uma OAB, né? Que tem que... Mas entenda, mas será que a OAB vai ficar fazendo esse papel... Que deveria ser um papel... Essa peneira, né? Essa peneira, porque deveria ser essa peneira feita lá na faculdade. Exatamente. Quer dizer, a cada dia que a gente vê, o mercantilismo é muito presente. Muito presente. Nesse tipo de coisa. Hoje, veja bem, quem não quer ter um título de advogado? É verdade. Né? Quanto custa eu pagar para ser advogado? Ou para ser, pelo menos, bacharel? Então, se eu pagando X reais, em breve, a faculdade não me cobra, eu só faço frequentar as aulas e serei um negócio complicado bacharel. Isso, né? Não só em direito, não. As faculdades generalizou para todos os ramos de atividade. Se questiona muito se, de fato, isso é a democratização da educação, né? Se é dessa forma, né? É preciso discutir muito isso. Doutor Bosco,
Dentro ainda do Código Civil, eu queria entrar, senhor, numa área específica com o senhor, que é a área de família, do qual o senhor também é um homem bem defensor desses princípios aí, da lei, evidentemente, e é especialista nessa área. Mudou muita coisa com o novo Código Civil em se tratando de família? Mudou, Aldo. Veja bem, não é só o novo Código Civil, né? É que os legisladores passaram, ou os juristas passaram a olhar com mais cautela a preocupação com se aproximar com a sociedade. Então, certo. Por exemplo, a mulher passou a ter uma igualdade que foi a Constituição que trouxe. Mas será que esse direito hoje respeita essa igualdade entre homem e mulher? Está equilibrado? Por um lado, eu digo que não. Por quê? A mulher casada não pode registrar um filho de um outro homem. Ah, é? Não... Aí o Código Civil discrimina não só a mulher casada, discrimina também os homens casados e solteiros. Quer dizer que uma mulher casada hoje, ela não pode registrar o filho de outro homem? Não pode. Ela tem que registrar do marido. Porque ela é casada, ela é obrigada a registrar do marido. Olha, se ela estiver separada, mas estiver casada, quer dizer, não está discriminando o pai dessa criança que quer ter o nome dele no filho? Pois é. Então, o homem solteiro que se juntou, que passou a conviver com a mulher casada, ele é discriminado. Poxa. A discriminação vai para o homem também, né? É dividida, né, essa questão. Doutor Bosco, mudou muito a questão do relacionamento, porque antes se falava em concubinato, se falava em bigamia. Isso mudou muito no Código? Mudou. Veja, eu vou descer um pouquinho. Em 1960, né, se você falasse em concubinato, era uma loucura, né? E quando uma concubina, ingressava na justiça, ela não entrava na vara de família. Não, ela entrava numa vara civil para pedir uma indenização. Ela era indenizada pelos serviços ali prestados a ele, pelo tempo ali. Coisa louca isso, então, né? Era uma forma disfarçada de dar o alimento. Ela recebia uma indenização mensal, mas aquilo ali era um alimento. É uma pessoa alimentícia. Mas não chamava de alimento. Certo. Porque ela era uma concubina. Veja, eu estou falando isso em 1960, 60 e pouco, 70. 4 décadas aí. 4 décadas atrás. Hoje, você veja como evoluiu a mulher, né? Nesse conceito surgiu a união estável, a mulher passou a ter mais direitos, hoje passou a existir aquele nomezinho chamado afetividade, né? Afetividade. Então, uma concubina que a lei hoje ainda não reconhece, não existe afetividade com aquele senhor que ela... Pois é. Então, se existe afetividade, existe o direito dela a ingressar em juízo. Que bom, Né? Mas isso toda uma evolução que houve, que ninguém reconhecia a mulher, passou a reconhecer hoje. Levou tempo, né? Levou tempo e hoje se aceita. Antes a sociedade você não falava nisso. É verdade. Era trava, né? Trava. Da mesma forma, eu digo, eu comparo muito isso. O que a sociedade recriminava antes com relação à mulher casada e a concubina, hoje eu digo com a relação homoafetiva. Tá. Essa mesma discriminação de hoje, daqui a algum tempo, muito pouco tempo, vai acabar. Vai acabar. Que bom. Bom, no próximo bloco a gente fala mais sobre isso, tá bom, doutor Bosco? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o advogado João Bosco Albuquerque. Já, já. João Bosco Albuquerque, advogado, conosco aqui, especialista em Código Civil, falando aqui no Conversa na Madrugada. Doutor Bosco, tem alguns assuntos que eu queria abordar, mas eu queria falar o seguinte, maioridade, é muito polêmico ainda essa questão de maioridade, de minoridade, qual é a sua opinião em relação a isso? Então, veja bem, a polêmica existe quando se trata de já existir alimentos para criança que completou 18 anos. Alguns juízes hoje não estão retirando os alimentos, ele completando a maioridade civil. Certo. Porque hoje em dia a maioridade é 18 anos, não é mais 21. 21. Tá certo? Então 18 anos cessa a maioridade. Em tese, aos 18 anos, o filho já tem... ele já se desvincula. Desvincula totalmente. Mas aí, os órgãos como o INSS, por exemplo, eles pagam a pensão por morte, se existe um menor, até os 21 anos de idade. Certo. Então passou a existir essa duplicidade, esses dois caminhos que são verdadeiros. Pode ser a maioridade, o juiz pode cessar com os 18, mas ele pode cessar aos 21. Agora, se a criança estiver ali cursando um curso universitário, ele fica até terminar o curso universitário. É a questão lógica, né? Olha, isso que o senhor falou da mulher que pode requerer pensão
previdenciária? Como é que é esse processo? Veja bem, hoje tem um fato novo, é importante essa informação, que ela é muito recente, que é a da súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça. Certo. A mulher hoje, que se separou há 10 anos atrás do marido, separação judicial, não pode ser divórcio. Certo. Separação judicial, ela separou-se do marido e o marido casou com outra e veio a falecer. Certo. Essa senhora ela tem direito a pedir a pensão previdenciária se existir uma dependência econômica financeira dela. Veja, Tá. então muitas mulheres hoje que estão na condição de separadas, que estão necessitando e que o marido em vida, mesmo estando vivendo com outra mulher, ajudava ela, contribuía, ajudava de uma forma ou de outra. Se morrer o marido, ela tem direito a requerer. Ela requer junto ao INSS esse direito de receber a pensão também por morte, dividindo com a esposa essa pensão por morte. Isso é uma súmula já do Superior Tribunal de Justiça desse ano. Agora, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No direito, cada caso é um caso. Então, nessa questão do homossexualismo, a adoção de crianças por homossexuais, o Código privilegia alguma coisa, abre algum precedente para que a adoção seja mais fácil? Ou não se trata muito sobre esse assunto? Não, veja bem, eu digo o seguinte, todo mundo pode adotar e todo mundo não pode adotar. Certo. Por que isso? Porque o Código não está preocupado não é com a condição dele de homossexual, está preocupado sim com a condição de quem vai cuidar daquela criança. Tem condições de cuidar daquela criança? Então, pensando no bem-estar da do criança, menor. do adotado. Sempre o bem-estar do menor. Então, eu digo o seguinte, um advogado sozinho, um médico, um contador, um dentista, enfim, não pode chegar junto a um juiz e adotar uma criança, esse médico? Não pode adotar? E lá na frente esse médico descobre-se que ele é homossexual. Vai tomar a criança dele? E se ninguém sabe que ele é homossexual, mas ele mantém dentro de casa uma relação homoafetiva com outra pessoa? Como é que vai fazer? Vai entrar com a busca e apreensão da criança, vai tomar? Poxa. Quer dizer, então hoje o juiz tem que ter, o juiz que adota tem que ter essa preocupação e levar muito a sério isso, que é com o bem-estar do menor quando se tratar de adoção. Eu acho que qualquer pessoa tem condições de criar uma criança, mesmo casais, que essa é a polêmica hoje existente, mesmo sendo casais homossexuais. Não casais, a homoafetividade, o par homossexual. O importante é que o juiz ou o serviço social que acompanha o juiz tenha condições de auferir se aquela pessoa tem capacidade. Você veja exemplo muito claro, vivido essa semana, de uma moça que foi uma órfã, né, foi criada em um orfanato, que pegava crianças para educar, casada, uma moça heterossexual, e maltratava né, as meninas. Não, correntava a menina. Correntava, pimenta nos olhos, enfim. Tortura, né? A tortura. Você veja. Então, essa preocupação é que tem que ser presente. Veja que essas adoções que essa moça fazia não era nem adoção, ela pegava criança para trabalhar de famílias pobres. Era uma coisa meio que escrava, né, também. Escrava. Mas veja que veja que situação. Quando a mãe daquela criança entregou para essa empresária, né, que morava em uma cobertura, ela pensou, estou dando o melhor para minha filha, né? E o melhor não é porque quem mora numa casa bonita ou num castelo encantado. O melhor para uma criança é o amor. É o que você pode dar, a afetividade, é o que você pode dar para aquela criança. Exatamente. Então a mãe poderia ter dado amor, mas não ter dado a comida que ela precisava. Mas a criança dela, a filha dela, não tinha, porque essa sequela que ficou para essa criança é eterna. É eterna, é verdade. Doutor Bosco, nessa questão do crime e do cumprir a pena de máxima 30 anos no Brasil, qual é a sua opinião em relação a isso? Teria que mudar ou não? Veja bem, eu me preocupo muito com o Brasil. O Brasil está entrando num caminho que eu acho um caminho maluco, onde você diz, o pai é um país sério. Mas é um país que você vê muitas mazelas, né? Caiu aquele prédio da Areia Branca, em fração de segundo já tinha gente roubando o Areia Branca. Se você deixar sua casa aberta, imediatamente entra alguém e rouba. Loucura. Então nós vivemos num mundo um pouco meio maluco. E eu não sei se a nossa polícia e a nossa justiça estaria aparelhada, tá certo, para julgar como ela vem julgando. A justiça não tem estrutura técnica de auferir, porque normalmente quem vai pegar 30 anos é quem cometeu um crime grave. Será que a polícia técnica hoje, o governo do Estado, ele aparelha a polícia para que ela faça para que chegue a isso? Chegue a isso? Será que a nossa polícia hoje, a polícia civil que faz a investigação, ela está aparelhada para poder fazer esse levantamento de campo, para aí sair a justiça, para não se cometer um crime injusto e aí você pagar para o resto da vida sendo condenado? E pior ainda, quando você joga um bandido naquela cadeia que não cometeu um crime, uma pessoa que não cometeu o crime no meio dos nossos presídios,
que inferno você transforma? Uma coisa vai puxando a outra, né? Vai puxando a outra. Tem um problema de um homossexual na Bahia que ele trocou de nome. Ele não é homossexual, ele é o transexual. Né? O transexual é aquele cara que é um computador, né? Com o corpo de homem e a cabeça de mulher. E ele trocou de nome em Roma, na Itália, e veio para o Brasil. Chegando no Brasil, a Polícia Federal prendeu ele por documento falso, enfim. Botaram aquele rapaz na cadeia. Mas na cadeia, que cadeia? Uma cadeia masculina. Um cara que, na cabeça dele, ele é mulher. Então ele passou 10 meses para sair. O Ministério Público Federal pedindo ao juiz para liberar. Eu sou o dono da ação, por favor, libere esse cidadão. Puxa. E ali aquele rapaz saiu de lá, acabado, né? Os mecanismos são complicados ainda, né? É danado, né? Doutor Bosco, deixa eu dar um recadinho aqui para o nosso telespectador, para você que acompanha o Conversa na Madrugada. Vamos dar um recado aí para quem gosta de conhecer novos ambientes, falar da Cachaçaria Tradição. Cachaçaria Tradição, que fica na Rua Amélia, número 422, ali nas Graças. E aí na Cachaçaria Amélia, as pessoas se encontram, você pode levar seus amigos na Cachaçaria Tradição, ali na Rua Amélia. Você pode fazer a festa com amigos, parentes, olha, tem uma diversidade em cachaças, você tem todos os mais diversos tipos de drinks. E para quem curte um chopp bem gelado, na Cachaçaria Tradição, você vai encontrar esse chopp aí nessa chopeira, que é a única aqui na cidade do Recife. Cachaçaria Tradição, Rua Amélia 422, ali nas Graças, né? E aí, doutor João Bosco Albuquerque, lá na Cachaçaria Amélia a gente encontra também Pitu, que é mania de brasileiro, né? E a Tradição vende a Pitu em todas as suas formas, né? Pitu Gold, Pitu para caipirinha. E a Pitu está completando 70 anos e oferece esse kit aqui para os nossos convidados. Eu queria passar para o senhor, tá obrigado, certo? Aí agradeço. tem uma garrafa da Pitu, uma latinha da Pitu Limão, tem um amassador de limão para o senhor fazer aquela caipirinha. Convidar os amigos, fazer Convidar os amigos e aproveitar os 70 anos da Pitu, né? Obrigado, Aldo. Doutor Bosco, muito grato pela sua passagem Eu que aqui agradeço. na TV Jornal. Bom esclarecer um pouco sobre as leis e certamente outra oportunidade, senhor. Espero que o senhor venha para cá para o nosso programa. Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Até a próxima. A gente fica por aqui. Muito grato a você que nos acompanhou em mais um Conversa na Madrugada. Até lá. Tchau.